Mas numa época em que o mundo aprende a conviver com a inteligência artificial, é muito duro ter de aturar a ignorância natural. Não há maior ignorância nesse momento do que politizar uma vacina. A pretexto de se contrapor a uma frase desnecessária e inútil do governador João Dória, de São Paulo, e de defender as liberdades individuais, o presidente Bolsonaro repetiu que a vacina contra o coronavírus não será obrigatória. Ele assume o papel de garoto propaganda da liberdade individual de infectar. O presidente desconsidera o direito coletivo de não ser infectado. A Lei 13.979, sancionada pelo próprio presidente Bolsonaro em 6 de fevereiro desse ano, prevê, no artigo 3º, que para o enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional, as autoridades, e não é ministro da Saúde, as autoridades poderão adotar medidas excepcionais. Entre elas, está na lei, a determinação de realização compulsória de vacinação. O presidente assinou essa lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê, no seu artigo 14, que é obrigatória a vacinação das crianças. A despeito das previsões legais, não se espera que governo nenhum vá laçar brasileiros em casa para tomar vacina. Até porque isso é inviável. Não é tradição no Brasil impor vacinas aos cidadãos. Isso nunca foi necessário, porque o Estado costuma recorrer a campanhas de esclarecimento sobre a importância da vacinação. Quando esse hábito foi negligenciado, o país experimentou retrocessos, como, por exemplo, no caso da volta de doenças como o sarampo. Em meio a uma pandemia, é no mínimo inusitado que um presidente que se apresentou como prova viva de que a cloroquina cura a Covid-19, agora trate uma vacina que está aí submetida aos maiores rigores, testes feitos, inclusive no Brasil, com acompanhamento de autoridades brasileiras. É curioso que o presidente trate essas vacinas como uma espécie de subcloroquina. A Constituição trata das liberdades de cada um, mas também impõe limites e responsabilidades. E ao administrador público, cabe esclarecer que certos limites não são arbitrariedades, são necessários, quando a conjuntura indicar que são necessários. E numa pandemia, é necessário que o governo esclareça que é útil à população, é útil à sociedade tomar vacina. Mas o Bolsonaro prefere jogar na confusão, assim como o Dória também nessa questão. Durante uma pandemia, o presidente vende a liberdade de não usar máscara, a liberdade de não se vacinar e a liberdade de infectar. Diante de um caso assim, não resta ao brasileiro de bom senso se não exercer a liberdade de se vacinar contra a enfermidade do ignorante que ignora a sua própria ignorância. Constantino pedindo a palavra. Pedi a palavra porque pior do que a ignorância é a arrogância somada à ignorância, o que é a definição, inclusive, de estupidez. E quando isso vem em nome da ciência, com pessoas que se dizem, às vezes, até liberais, querendo impor tudo aos outros em nome da preocupação com o coletivo, isso é mais assustador ainda, né? Veja que citar o caso da cloroquina é bem lembrado, né, pelo Josias, mas muito infeliz no exemplo dele, porque a cloroquina é um remédio ineficaz, que é tomado há décadas, conhecido, tomado de forma profilática, preventiva, para quem viaja para a região de malária, e politizaram esse remédio. Ali viraram todos, em nome da ciência, pedindo cautela, até os estudos mais robustos do mundo. E na vacina chinesa, que é uma ditadura que teve problemas no passado com outras vacinas e com várias coisas medicinais, porque é uma ditadura, né? E que controlou, inclusive, a OMS, tanto que os Estados Unidos pularam fora do puxadinho chinês que virou a OMS, que só errou nessa pandemia, né? Quando vem uma vacina feita às pressas da China, aí o discurso é não politizar. Ora, bolas, aí é o seguinte, vacina, eles estão fazendo campanha anti-vacinação e isso é ignorância. Não, ignorância é achar que a vacina que vem da China e é feito só uns testes ali rapidinho pela Anvisa, tem um selo de qualidade tranquilo. Olha, quem quer tomar, que tome. Agora, que tal ter um pouquinho mais de apreço pela liberdade dos indivíduos, em vez de usar, em nome da preocupação com o todo, uma espécie de regime autoritário? Porque amanhã, né, vamos descobrir que o ócio faz mal à saúde e a gente paga pelo tratamento dos outros, porque tem o SUS, e aí vamos obrigar todo mundo a fazer exercício físico. A gente vai acabar num regime ditatorial.
né? Não é à toa que tem gente que fala que em nome do pragmatismo não pode nem criticar a China. Vai ver que tem gente que sente uma certa simpatia pelo modelo chinês. Mas quem tem apreço pela liberdade tem que aplaudir a fala do presidente Bolsonaro e lamentar a ignorância com arrogância de certas figuras que se dizem defensores do pragmatismo científico. Josias. Eu citei a cloroquina porque o presidente, numa de suas viagens, fez lá um discurso dizendo que ele é a prova viva de que o medicamento funciona. E, na prática, ele, com outras palavras, ele chamou todo mundo de imbecil, porque dispondo desse remédio capaz de deter o coronavírus, o mundo permitiu que 1 milhão de pessoas morressem dessa doença. Agora, em relação à vacina, o presidente flerta, inclusive, com a autodesmoralização, porque ele liberou recursos para a aquisição de uma vacina, a vacina desenvolvida em Oxford, aplicou dinheiro também num consórcio que está desenvolvendo vacinas sob a coordenação da OMS, e o presidente agora diz, não é obrigatório. Então ele está, na prática, se autodesmoralizando. O que eu estou dizendo é que ele assinou uma lei dizendo que a vacinação, em determinadas ocasiões, como numa pandemia, ela é obrigatória. Mas eu também disse que não há como pôr a vacinação. O que o governo pode fazer e deve fazer? Deve esclarecer às pessoas que a vacina, no meio de uma pandemia, ela é necessária. Nos Estados Unidos mesmo, se uma criança não se vacina, ela não se matricula na escola. Aqui também diz o ECA, diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que exige-se no ato da matrícula a exibição da cartela de vacinação. Por quê? Porque a criança que se vacinou, ela tem o direito de conviver, de recusar o convívio com crianças que não estão imunizadas. O direito individual é assim, ele está sujeito ao direito coletivo. Então não estamos dizendo que vai laçar a gente mas estamos dizendo apenas que o presidente, num momento como esse que nós estamos vivendo, gente com medo de ser infectada, você abre o comércio e as pessoas têm receio de ir. É hora de apostar naquilo que tem à disposição. E não é testezinho, não. Então, as vacinas estão sendo testadas aí. Agora, se você não confia no sistema de salvaguardas da saúde brasileira, aí, bom, cada um pode, se tranca em casa, não vai tomar vacina, ninguém vai lá laçar o sujeito. Agora, o governo tem a obrigação de esclarecer a sociedade de que a vacina é necessária. Muito bem. Constantino, vai lá. Não, é muito rápido. Os que estão trancados em casa são justamente os medrosos à espera de um milagre e, curiosamente, estão se contaminando, né? Vamos lembrar só disso. Aliás, a Argentina, com o maior lockdown da história, está indo rumo ao topo de óbitos por habitante, né? Ou seja, mais um caso onde a turma da ciência, com muita empáfia e arrogância e ignorância, né, errou. Mas esse pessoal nunca aprende, não tem jeito, não liga para os fatos. Josias. Os fatos demonstram que na Europa, por exemplo, estão lá fazendo de novo lockdown na Espanha, no Reino Unido, até na Alemanha, países que saíram bem na primeira fase, como Portugal, estão trancando lá de novo. Quer dizer, os fatos são esses. Então, quiser fechar os olhos para os fatos, fechemos todos. Agora, dizer que vacina é desimportante, que o governo deve dizer, olha, não se vacine, aí realmente, se isso não é uma opção preferencial pela ignorância, eu não sei o que é. Constantino. Onde não fecharam foi na Suécia, né? Deve ser coincidência. Está ótimo lá na Suécia, viu, Constantino? Está melhor que na Argentina, Josias. Está melhor que na Argentina. Tudo ótimo.